A oração é uma ferramenta poderosa que temos para acessar os céus, para falar com Deus, para sermos curados, renovados, restaurados, perdoados, edificados. E amados, existem muitos tipos de orações que nós podemos praticar para alinhar a nossa vida com o Senhor, para que eu e você possa ser conduzido, para que eu e você possa ser edificado, abençoado e guiado por um Deus de uma vida de milagres, de uma vida de conquistas, de uma vida abençoada, aplainada e restaurada pelo Senhor. Por isso eu e você precisamos praticar a oração, precisamos vivenciar exatamente na linguagem a qual nós podemos nos comunicar com Deus, porque Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E em espírito nós vamos clamar pela fé, vamos orar ao Senhor e nós vamos obter respostas do Senhor nas nossas vidas, sermos curados, restaurados, abençoados e conduzidos por Ele para que a gente não venha errar, para que a gente não venha falhar. Então eu quero dividir com você alguns tipos de orações para com que eu e você possa praticar embasado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá parâmetro para que eu e você possa ter uma vida mais íntima, mais abençoada, mais renovada, mais inspirada por Deus e uma vida com certeza muito bem sucedida para a glória e honra do nome de Jesus. Se você quer receber esta palavra de Deus e essas direções para a sua vida, quero pedir a você que pode deixar o seu like, que já curta aqui agora, deixe o seu joinha e se não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho, colocando a opção todas e receba de Deus aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Então, alguns tipos de orações eu quero dividir com você, para com que eu e você possa ser conduzido e abençoado por Deus, vivenciando a direção dele, o poder dele, a revelação dele para as nossas vidas, em nome de Jesus. A primeira que eu quero dividir com você é a oração de louvor e adoração a Deus. Nós precisamos ter essa oração nos nossos lábios. Alguém que ora adorando, exaltando e glorificando a Deus através da sua oração. Nós precisamos ter uma oração de louvor. Muitas pessoas pensam que a oração é só a petição. Simplesmente ela tem que só pedir para Deus, ó Senhor, eu quero isso, isso, isso. A oração do quero, né? Só quero. Eu preciso, eu necessito. Não, nós precisamos orar a Deus. Por que orar? Orar é se relacionar. Oração é conversa. Oração é diálogo. Então nós precisamos aprender a orar. Então na oração precisamos ter, na oração, a oração de louvor e de adoração a Deus. 1 Crônicas 16, 29 diz assim a palavra: deem ao Senhor a glória. Olha isso, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entreguem em seus átrios. Deem ao Senhor a glória devida em seu nome. Tragam ofertas e entreguem aos seus atos. Amados, quando nós temos uma oração de adoração, de entrega, de louvor ao Senhor, nós glorificamos e exaltamos o nome desse Deus. Nós damos a Ele a honra devida, a glória devida. Quer dizer, nós entendemos que nós somos dependentes dEle e que se não for a glória e o poder dEle, o que seríamos de nós? Então, adore, exalte, glorifique esse Deus através da sua oração. Como eu disse, infelizmente, muitas pessoas entendem que orar é pedir, orar é desejar, orar é anelar. Não, orar, oração é um diálogo, é uma conversa com Deus poderoso que nos ouve e que recebe de nós aquilo que nós entregamos diante dele. Então entregue diante do altar do Senhor o seu louvor e a sua adoração através da sua oração. Olha também a oração que nós podemos fazer, além de a oração de louvor e adoração, nós podemos entregar a Deus a oração de agradecimento. Alguém que seja grato, agradecido por aquilo que Deus tem feito. Dizer, a pessoa só pedem, querem e esquece de orar, dizer, Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te louvo, Senhor, eu te exalto, Senhor. Amados, na oração de agradecimento, você vai entregar para Deus e dizer para Ele como Ele é bom, como você é grato por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem feito na sua história. E aí, quando eu e você começamos a ter a prática de aprender a orar de verdade e colocar diante de Deus, aprender que a oração não é só pedir, não é só olhar para as mãos do Senhor,
mas acessar o seu coração, com certeza, milagres e promessas maiores serão liberadas. E haverá um ajuste fino, poderoso, de uma revelação de Deus, onde nós vamos ouvir e compreender aquilo que realmente Deus quer para as nossas vidas. E não só pensar em pedir, mas ser grato por aquilo que Ele tem feito por nós. Olha o que diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,18. Sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Olha que tremendo isso. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos ser gratos. E quando nós praticamos a oração de agradecimento, nós estamos cumprindo com a palavra. É a vontade de Deus, não é do pastor Rodrigo Ortunho. A vontade de Deus não é do bispo, do apóstolo, do reverendo, não. A vontade é dele. Deus quer que eu e você tenha esta oração de agradecimento. Seja grato e agradecidos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E nós temos também a oração, sim, de suplicar, a oração de petição, a oração de anelar, de dizer, Deus, eu preciso, eu quero isso, eu te suplico. Existe a oração que nós se colocamos diante dos pés do Senhor e pedimos para Ele. Fazemos com que Ele venha responder às nossas necessidades, com que Ele venha entrar com providência, com que Ele venha entrar com milagre. Nós precisamos acessar o coração de Deus em agradecimento, em gratidão, em louvar a Ele, em adorar a Ele, e também podemos acessar a Ele pedindo Ele como um Pai. A Bíblia diz, se vós sois maus, vós que sois maus, sabed dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor, diz a mim, se pedir um pão, não vos darei uma pedra. Se pedir um peixe, não vos darei uma serpente. Quer dizer, nós precisamos acessar também o coração de Deus, entendendo que Ele é um Pai que nos abençoa, que Ele é um Pai que responde. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses 4:6. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Quer dizer, nós temos que fazer a oração também da súplica e da petição. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Quando nós entendemos que a oração também ela é poderosa para pedir, para acessar, para entrar e fazer com que o Pai libere, para que toda ansiedade possa sair do nosso coração. Para que a gente não fique ansioso por nada, porque Ele vai responder. E da maneira que Ele responder, vai ser o melhor para as nossas vidas. Quer dizer, a resposta de Deus, muitas vezes nós pedimos, aí está, muitas pessoas se perdem aí, quando elas pedem a Deus algo, e às vezes a resposta é diferente do que ela pediu. E ela fica ansiosa, fica triste, Deus não respondeu, Deus não fez. Não. Muitas vezes Deus fez, muitas vezes não, todas as vezes Deus fez muito melhor do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Para o nosso coração e nosso desejo, ficamos frustrados. Puxa, Senhor, não foi da forma que eu queria. Deus, eu queria desse jeito. E lá na frente, nós compreendemos que foi a melhor coisa que aconteceu conosco. Então, quando nós pedimos ao Senhor, Ele responderá de uma forma sobrenatural. O desejo dele é agradar o desejo do nosso coração. Essa é a vontade de Deus. Mas se a nossa vontade não faz bem para nós, lá na frente, ainda que pareça ser boa agora, Deus vai responder da forma muito melhor daquilo que Ele tem para nós. Os pensamentos maiores, mais altos e muito mais poderosos para as nossas vidas, para a glória de Jesus. Então, que eu e você precisa aprender a deixar de ficar ansioso e clamar ao Senhor também na oração de súplicas e petição ao Senhor. Nós também temos que clamar e orar ao Senhor na oração de intercessão. Interceder pelos outros. Orar por outras pessoas que precisam ser alcançadas. Infelizmente, pessoas pensam que eu disse orar é pedir e para ela, só para ela. Eu quero, eu preciso, eu necessito, é para mim, é para minha família, é para meu filho, é para minha casa. Mas ela esquece, quando fala de orar por outras pessoas, interceder por outras pessoas, não é só pelos nossos parentes. Orar por pessoas que nós não conhecemos. Orar pelos governantes, orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pelos nossos vizinhos, orar pelos nossos líderes, orar pelos membros do ministério da igreja a qual congregamos, pelos membros de ministérios que participamos. Nós precisamos clamar ao Senhor. Então a oração
não é só pessoal. A oração também ela é dividida e compartilhada por pessoas que nunca vão saber que nós oramos por ela. Mas nós estamos cumprindo com a palavra de Deus. Quer dizer, essa é a oração de intercessão. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo, olha isso, pode muito em seus efeitos, é poderosa e eficaz. Nós precisamos orar uns pelos outros. Essa é a oração, onde a igreja se coloca como Pedro, né, que estava preso, e a igreja se colocava a orar por ele. Como alguém que está internado, está aflito, precisa de uma cura, de um milagre, nós entramos com a oração de intercessão, para que Deus venha entrar com providência, com resposta e com milagre. Precisamos aprender a orar. Existem vários tipos de orações. Então, que eu e você pratique isso. A oração do arrependimento e da confissão. Nós precisamos orar também pedindo e se arrependendo daquilo que cometemos, dos pecados que falhamos, de atitudes que são reveladas ao nosso coração, que às vezes nem achávamos que era errado. Mas quando o Espírito de Deus nos convence, nós precisamos nos arrepender. E outros erros que sabemos que erramos também. Precisamos nos humilhar e nos arrepender diante do Senhor. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Que eu e você passa a clamar a Deus, a orar ao Senhor, também com a oração de arrependimento, para que haja cura, para que haja libertação nas nossas vidas, para que haja restauração nas nossas histórias. Nós precisamos nos posicionar em Deus, para que a glória dele se manifeste de uma forma sobrenatural para as nossas vidas. Pastor, existem outros tipos de orações, existem muitos tipos de orações. Olha a oração da consagração. Em Romanos 12:1 diz, portanto, irmãos, rogo pelo ministério de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional de vocês. Nós precisamos consagrar ao Senhor, entregar para Deus, como também um filho nazireu era consagrado em oração, para que a gente entregue, consagre, apresente e coloque diante de Deus. O que é consagrado é santo, o que é santo é separado, e o que é separado ninguém toca. Precisamos fazer oração de consagração, entregando a Deus para que Ele possa liberar o seu poder, manifestando a sua glória, para que a glória e o poder dele venha separar, venha proteger, venha blindar, em nome de Jesus, áreas determinadas e pessoas da nossa vida, situações, coisas que nós colocamos diante de Deus para a glória dele. Então consagre, ore a oração da consagração. Existem muitas bases bíblicas e versículos que eu podia estar citando aqui, mas ficaríamos aqui há horas ministrando e falando sobre oração. Mas eu creio que Deus está abençoando você, está ministrando a minha e a sua vida para a glória de Jesus. Também nós temos a oração de entrega, de confiar, de entregar plenamente. Nós precisamos aprender a entregar em Deus, colocar diante de Deus as coisas. Quantas vezes nós tememos entregar? Lembra quando Ana entrega o seu filho na casa de Eli? Essa oração de entrega, de confiança, também de depositar, dizer, olha, Senhor, eu estou colocando nas tuas mãos e eu confio na sua resposta. Ainda que eu não veja, ainda que eu não saiba como foi feito, eu entrego, eu confio, eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor é o Deus que tem um controle de tudo, mas eu entrego. A oração de entrega é a oração de confiar em Deus, de acreditar no Senhor. Em Mateus 26:39 diz, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que queres. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O próprio Jesus orou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não, faça do seu jeito. Eu confio, eu entrego plenamente. Essa é a minha vontade, é assim que eu queria, mas se o Senhor achar que não é desse jeito, faça da melhor forma na minha vida. Quantas vezes nós tememos em orar essas orações que eu estou colocando, tipos de orações, em que nós não deixamos de praticar, mas só pedimos, ó, quero isso, quero isso, quero isso, quero. Só oração da petição, não tem oração de entrega, não tem oração de consagração, não tem oração de adoração, não tem oração de agradecimento, não tem oração de nada. É só oração de quero. E pessoas ficam bloqueadas. A Bíblia diz, não recebeis porque não sabeis orar. Orais mal. Quantas vezes nós estamos orando mal?
não sabemos orar. Não sabemos clamar ao Senhor, porque não acessamos o coração dele, não nos relacionamos com ele. Ficamos presos ao nosso problema apenas. Em vez de olhar para o Senhor, para os seus pés, para a sua face, olhamos para as suas mãos e dizemos: o que o Senhor tem para mim agora? O que o Senhor tem para mim agora? Se o Senhor não tiver, eu quero isso, quero isso, quero isso. Se o Senhor não der isso, o Senhor é ruim. O Senhor não respondeu. O céu estava blindado, fechado, estava tudo travado, Deus não falou, não ouvia a voz de Deus. Por quê? Porque a gente não sabe colocar, fazer oração de entrega, como Jesus fez. Entrega para o Senhor agora. Coloque diante dele. Faça isso. Em nome de Jesus. Nós precisamos ser mais gratos e entender que a oração de louvor é uma oração que não para, ela continua, ela é expressa, ela manifesta o tempo todo. E nós precisamos fazer isso. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, nós precisamos confiar em Deus de forma plena, poderosa, como Ele faz. Nós precisamos também orar com a oração de cura e libertação. Pessoas precisam ser curadas. Deus deu poder à igreja. Deus deu poder ao teu povo. A igreja do Senhor recebeu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curarem pelo poder do nome de Jesus. Essa é a oração que temos que fazer. Tiago 5, 14 e 15 diz: se está em alguém entre vós doente, chamem os líderes, os presbíteros da igreja, os pastores, e façam oração sobre ele. Orem sobre ele, ungindo com óleo, em o nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Quer dizer, a oração de cura e de libertação. Pessoas que estavam doentes, estavam aprisionadas pelo pecado, pelo erro, pela falha. Nós precisamos fazer uma oração de cura e de libertação. Será que eu e você, talvez pessoas que sabiam que existem vários tipos de orações, que infelizmente elas estão presas ao quero, quero, quero e esquecem daquilo que ela tem que fazer como corpo de Cristo, como igreja do Senhor diferenciada a acessar o coração de Deus e fazer com que a glória de Deus se manifeste através da sua igreja, que somos nós. Você é a igreja do Senhor. Deus te chamou para você ser um instrumento poderoso de Deus aqui na terra. Orar o tempo todo, como Daniel orava 3 vezes ao dia. Uma oração de, orei 3 vezes, não. Clamava o tempo todo, acessando o coração de Deus, com a janela aberta para a banda de Jerusalém, sem temendo nenhum decreto, sem temer nada, ousado, crente, confiante na promessa de Deus. Eu quero orar por você, eu quero louvar Deus pela sua vida, por você que está aqui em nome de Jesus, comigo até agora. Eu quero dividir com você mais alguns tipos de orações, mais um pouquinho. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo extraordinário sobre as nossas vidas. Se você quer, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus em oração, em clamar, em interceder, e ser usado por Deus como alguém que ora, poder da oração. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo todo, porque é oração de cura, oração de libertação, oração de transformação, oração de consagração, oração de gratidão. É muito tipo de oração que a gente pratica o dia todo. Nós precisamos fazer isso, como igreja, posicionadas para que milagres sejam liberados através das nossas vidas para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Se você quer ser um instrumento de Deus como um cristão, nós precisamos aprender a orar. E orar muito mais para a glória de Jesus. Orar o tempo todo. Pastor, mas como? Eu tenho tanta coisa, eu trabalho. Irmãos, a gente não ora, muitas vezes, falando alto apenas. Você está em espírito ali, clamando, intercedendo, profetizando, e abrindo a sua boca, assim, intercedendo, mas muitas vezes você está ali, Senhor, intercedendo, clamando, em espírito, para que você possa acessar o coração de Deus e ser cheio da presença dele também, em nome de Jesus. Mas o dia é necessário que você abra a sua boca e confesse a palavra de Deus, mesmo que para você baixinho ali, mas para que o mundo espiritual acesse isso, para que Satanás ouça que você está clamando, profetizando e trazendo a existência para a glória de Jesus Cristo. Então seja alguém que ore. Existe a oração de alguém que faz uma oração espontânea, quer dizer, ela não é presa a uma circunstância, a uma situação, mas ela tem uma oração poderosa e espontânea. Salmos 34:1 diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre, para sempre, em todo o tempo, toda hora.
É uma oração de alguém que tem uma oração espontânea. Quer dizer, você está em oração, você está adorando, você está glorificando, você está exaltando. Porque a oração, queridos, não é o poder de Deus, eu quero. Não, não. Oração é relacionamento. Guarda isso. Guarda isso no seu coração. Oração é relacionamento. Por isso que a Bíblia diz, orai sem cessar. É se relacionar com Deus 24 horas. E 25 horas por dia. É assim que a gente vai se relacionar com Deus. Sempre, em todo o tempo. Não para. Isto é oração. Oração. Ah, você não orou, eu não vi você orando. Oração é relacionamento. Então essa oração espontânea é a oração que a gente faz o tempo todo. Olha isso. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Quando você está adorando a Deus, cantando, louvando, exaltando, você está em oração. Está se relacionando com quem? Deus habita onde? No meio dos louvores. Então nós precisamos entender que a oração é relacionamento. Amados, há muitos tipos de orações que a gente pode colocar aqui, que a gente nessa série de mensagens de oração tenho ministrado, colocado aqui para você. Se você não assistiu outras mensagens, procure aqui no canal do Pastor Rodrigo Ortuim. Poder da oração, como orar, orar de forma simples, aprender a orar, confiar em Deus, para que você possa ser alimentado. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, eu vou aqui orar com você agora. Faça isso. Abençoe alguém, para que ela entenda que orar é se relacionar. E nós queremos cada vez mais ajustar com Deus, na linguagem do céu, que através da oração acessamos o coração de Deus, para que Ele possa abrir, rasgar os céus e liberar milagres, vitórias, promessas e conquistas sobre as nossas vidas. Eu quero que você, em nome de Jesus, você que vai estar orando mais, coloque aqui, eu vou orar. Em nome de Jesus. Eu quero ser alguém que ore. Eu quero estar orando o tempo todo. Orando o tempo todo. Você já entendeu que oração não é ficar de joelhos. Só ficar de joelhos. Não. Você ora em pé, você ora tomando banho, você ora trabalhando, você está orando cantando, você está se relacionando com Deus o tempo todo. Sempre terá um louvor nos seus lábios. Diga aí, eu vou orar o tempo todo. Eu vou estar em oração o tempo todo. Escreva aí nos comentários em nome de Jesus. Eu quero orar com você. E você que recebe essa palavra aí em nome de Jesus, se você puder colocar aqui no comentário hashtag oração. Tá? Hashtag aquele símbolo que coloca hashtag oração. Coloque aí no comentário em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero que você ore pelo pastor Rodrigo Ortuim. Ore por parentes. Como você aprendeu um pouquinho de oração, de libertação, de entrega, de confiança, de consagração. Ore, porque há poder naquele que ora, que se relaciona, que tem intimidade com Deus, para a glória de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Deus, e pedimos que o Senhor se manifeste de uma forma extraordinária nas nossas vidas. Que nós possamos nos relacionar com o Senhor. Relacionamento não é petição, não é só falar, é ouvir. É saber acessar o Teu coração, o que o Senhor quer que nós façamos, para que possamos ser conduzidos em vitória, caminhos aplainados, direcionados, conduzidos, como homens de Deus que tinham esse relacionamento, que oravam, que ouviam a sua voz, que conheciam a sua voz, sabia quando o Senhor estava falando, porque quando nós nos relacionamos, nós conhecemos a voz. E não vamos ter dúvida que Deus falou no nosso coração. Não vamos ter dúvida que é o Senhor que dirigiu, que direcionou, que mostrou. Quantas vezes nós ficamos em dúvida? Porque nós não nos relacionamos. Nós estamos distantes do Senhor e por isso não conhecemos a sua voz. É como o filho pródigo longe da fazenda. Ainda que o pai fale, ele não ouve a sua voz. A tua palavra diz que nós não ouvimos não porque o Senhor deixou de falar. A sua palavra diz que nós não ouvimos não porque o Senhor deixou de falar, mas porque o nosso pecado agrava os nossos ouvidos para que não possa te ouvir. É nós que deixamos de ouvir o Senhor, mas o Senhor nunca deixou de falar. Então Deus, revela-te a nós e quebra, arranca essas escamas, essas setas, essas maldições, esses tampões dos nossos ouvidos espirituais, dos nossos olhos, do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, seja acessível e sensível à tua voz, para que a gente possa ser conduzido pelos céus, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, encha cada vida, cada família, cada casa, cada líder, cada pregador, ministro, pastor, servo, membro, igreja. Obrigado por aqueles inscritos no canal, aqueles que têm nos acompanhado,
aqueles que querem ter mais intimidade, estarem juntos vivenciando a tua glória, Senhor, e que são edificados através deste canal, que são inscritos, que são membros do canal. Recompensa cada um deles. Aqueles que têm compartilhado, aqueles que têm comentado, curtido, sido grande instrumento dos céus para este canal, para outras vidas. Que o Senhor retribua em bênção, em milagre, em graça, em unção, em poder. Eu os abençoo com toda sorte de bênção. Aqueles que têm nos acompanhado também no Instagram, Senhor, seguindo o canal do pastor Rodrigo Ortunho ali no Instagram, que o Senhor derrame graça através de cada rede, Senhor, que nós estamos conectados, é para levar a tua palavra, é para abençoar vidas, para vidas serem curadas e alcançadas. E aquele que precisa de um milagre agora, que está colocando aqui, Pai, nos comentários, a necessidade de um parente, de um familiar, de alguém internado, de alguém que está enfermo, de precisa de uma porta de emprego, de provisão, de recurso, de milagre, qualquer coisa, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um deles. Nós clamamos a Ti e eu te peço que o Senhor entre com providência e milagre para a Tua glória em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, receba esta palavra no seu coração. Deus abençoe demais a sua vida. Muito obrigado por você estar comigo até agora. E você que não curtiu, curta aí, compartilhe com alguém. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.